Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Ciências da Natureza da nossa plataforma Google Sala de Aula. Eu sou a professora Narla Matias e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um dos biomas mais importantes do nosso país, que é o bioma da nossa região, a nossa Caatinga, certo? Mas antes de mais nada, nós vamos iniciar sabendo e conhecendo o que é um bioma. Você aí de casa sabe o que é um bioma? Pessoal, um bioma, ele pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram o mesmo processo de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Traduzindo esses termos científicos, o que quer dizer um bioma? O bioma, pessoal, é uma região, né, que tem características próximas, que tem características comuns, como por exemplo, o tipo de animal que vive naquela região, ele é bem parecido, o tipo de vegetação, o clima, a geologia, as condições em que esses animais vivem, a adaptação, tudo isso constitui um bioma. Então, um bioma nada mais é do que um conjunto de vidas vegetal e animal dentro de um determinado espaço. O termo bioma tem tudo a ver com a nossa definição. Essa palavra bioma, ela tem origem no grego, onde bio significa vida e oma significa grupo, um conjunto, uma massa. Então, como nós vimos na nossa definição, bioma significa um conjunto de vida, um grupo de vida, e que tem algumas características semelhantes. Pessoal, quando nós vemos uma imagem como esta, o que vem à nossa cabeça? Essa imagem ela é muito característica do bioma que nós vamos começar a falar agora, da nossa caatinga. Pronto, a partir de agora nós iremos ver as características do nosso bioma estudado de hoje, que é a caatinga. Pessoal, a caatinga ela é um bioma exclusivamente brasileiro que se encontra no Nordeste. O que quer dizer um bioma exclusivamente brasileiro? Nós só vamos encontrar caatinga no Brasil. Em nenhum outro país ou em nenhuma outra região do planeta nós teremos a mata de caatinga, somente no Brasil. Como eu disse para vocês no início, a caatinga ela é muito importante, é um bioma muito importante. E dessa maneira, a gente tem que ela ocupa 12% do nosso território. Então, é considerável o tamanho, a proporção que a caatinga atinge no nosso país. Vocês veem aí os estados onde a caatinga está presente. É no Ceará, que é o nosso estado, o Piauí, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e um pedacinho de Minas Gerais. O nome Caatinga, pessoal, ela vem do Tupi-Guarani, da língua indígena Tupi-Guarani, e significa Mata Branca. Por que os índios denominaram Caatinga Mata Branca? Justamente porque na estação de seca, a predominância da vegetação ela é de cor esbranquiçada. Ela fica sem folhas, né? Ela fica com a tonalidade acinzentada. Por isso que o nome dela é Mata Branca na linguagem dos Tupi-Guarani. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o clima da Caatinga, tá certo? Pessoal, o clima da Caatinga ele é quente, né, por longas estações de seca. Nós sabemos que a estação chuvosa aqui na nossa região, e no caso na Caatinga, ela ocorre em apenas um período do ano, e aí provoca uma longa estação quente de seca. Esse é o clima que predomina. Essas condições climáticas, elas influenciam diretamente na vegetação e na fauna do bioma, certo? Então, tanto os animais como a nossa vegetação é adaptável, adaptada
a esse clima de longas estações secas e pequenos períodos de estação chuvosa. Nós vamos falar um pouco sobre a fauna da caatinga, os nossos animais. Apesar desse bioma sofrer com longos períodos de estiagem e pouca incidência de chuva, mesmo assim ele abriga uma grande quantidade de espécies, ou seja, tem uma biodiversidade bem rica, bem diversa. A maioria desses animais ele tem hábitos noturnos. Por quê? Porque eles evitam, por que eles preferem a noite? Para evitar, né, se exporem ao sol, ao calor excessivo e assim a perda de água, a desidratação. Então eles preferem hábitos noturnos justamente porque na caatinga, durante a noite, os climas são mais amenos. Então, como predominante nessa região, nós podemos citar os lagartos, né? Que é o caso das lagartixas, o caso dos camaleões, das iguanas. Nós podemos citar também as serpentes, as diversas cobras que nós temos aqui na região da Caatinga. Temos também aves. As aves da Caatinga são riquíssimas. Nós temos como exemplo o carcará, a asa branca. Temos alguns que estão em extinção, que é bem conhecido de vocês como o galo das Campinas e assim por diante. Os mamíferos da Caatinga também são bastante ricos e diversos, como por exemplo, nós temos as onças pintadas, as onças pretas, nós temos os gatos selvagens, mais conhecidos na nossa região da Caatinga como gatos do mato, nós temos as capivaras, os preás, nós temos vários animais. Então, a fauna da Caatinga, apesar de todas as dificuldades, ela é sim rica. Agora nós iremos falar de uma das partes mais interessantes no estudo da Caatinga, que é a nossa vegetação. A vegetação desse bioma ela se caracteriza por a presença de arbustos tortuosos, né, com aspecto seco durante quase todo o período do ano. Essa vegetação ela é totalmente adaptada a poucas chuvas e a altas temperaturas. A maioria dessas plantas elas fazem parte de um grupo, e a esse grupo nós damos o nome de plantas xerófitas. Vamos conhecer a partir de agora características marcantes desse tipo de vegetação, as plantas xerófitas, e por quais características tornam essas plantas adaptadas à caatinga. A primeira característica bem marcante é que essas plantas, elas no período de seca, elas perdem praticamente toda a sua folhagem. Por quê? Para que elas consigam diminuir a área de evaporação e, consequentemente, a perda de água. Então, quanto menos folhas tiverem nessa planta, menos perda de água ela vai ter. A segunda adaptação que essas plantas têm, elas possuírem grande quantidade de espinhos. Os espinhos são folhas modificadas, endurecidas, para que ela perda a menor quantidade de água possível. A grande maioria das plantas xerófitas, elas também produzem flores e frutos. Uma outra característica bem interessante dessas plantas é com relação às raízes. Geralmente, as raízes dessas plantas, elas são longas. Por quê? Para que elas possam estar buscando água num solo com profundidade maior. Então, a resistência dela vai se tornar maior nesse caso. Elas possuem uma estrutura também que reduz a evaporação das plantas. Essas estruturas vegetativas nós damos o nome de estômatos. Esses estômatos é que controlam essa saída de água da planta. Uma outra estrutura bem interessante das xerófitas são as parênquimas. Essa estrutura vegetativa ela tem a capacidade de fazer com que a planta armazene água na sua estrutura. Esse exemplo é o do xique-xique, o da palma, utilizado pelos agricultores nos momentos de seca como maneira de alimentar e ao mesmo tempo de saciar os seus rebanhos. Com todas essas características, faz com que a caatinga aconteça o que vocês estão vendo nessas duas imagens. Essas duas imagens é do mesmo ambiente. Esse primeiro ambiente, ele é na seca, no verão, e esse outro é depois de algumas chuvas.
Então, quando a gente pensa que as plantas da caatinga estão mortas, elas não estão. Com algumas chuvas, elas já renascem, já ressurgem. Para finalizar, vamos ver aqui outros aspectos. Com relação ao solo, de maneira geral, o solo é raso, porém rico em minerais, no entanto, é pobre em matéria orgânica, porque justamente em decorrência das altas temperaturas. No relevo, nós observamos com predominância duas características, os planaltos e as grandes depressões. Com relação à água, é possível perceber que, em sua maioria, os rios são perenes. O que significa dizer isso? Que eles só estão presentes em uma parte do ano. Na outra parte do ano, eles estão secos. Nós temos dois grandes rios muito importantes para a vida na Caatinga, que são o São Francisco e o Rio Parnaíba, que cortam algumas partes da Caatinga durante os estados, que nós já falamos, e que são muito importantes para a preservação da vida que está nos seus arredores. Pessoal, é preciso se preocupar com a Caatinga no que diz respeito à preservação da sua biodiversidade. A Caatinga ela sofre algumas ameaças. Uma delas é o tráfico de animais silvestres, muito predominante na região da Caatinga, devido à riqueza das suas espécies. Outras questões que devem ser levadas em consideração é o desmatamento, as queimadas estas que têm uma incidência muito grande, principalmente no verão, em decorrência das plantas terem pouca umidade, serem plantas secas e a exploração dos seus recursos naturais. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a caatinga e até mais, galera!